Olá, amados ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje para compartilharmos juntos mais uma jornada emocionante. A história de hoje vai mexer muito com o coração de vocês. Vamos conhecer uma jovem massagista que guardava um segredo há anos, um amor silencioso por alguém muito especial. Do outro lado, temos um homem que acredita não merecer ser amado por causa de uma condição que mudou sua vida para sempre. Mas às vezes, o destino tem seus próprios planos, e um simples acidente pode mudar tudo em questão de segundos. Vocês vão ver como o amor verdadeiro pode mover montanhas, como a determinação pode realizar o impossível, e como algumas pessoas são capazes de qualquer sacrifício por quem amam. Mas cuidado, nem todos querem que esse amor dê certo. Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal, que deixa seu like, seus comentários carinhosos e compartilha nossas histórias com quem vocês amam. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. Antes de começarmos, tenho uma curiosidade. Me conta aí nos comentários de qual cidade vocês estão me ouvindo. Adoro saber de onde vocês são. E sempre fico emocionado vendo como nossas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Agora sim, vamos dar início à nossa história. Clara secou as mãos na toalha branca e suspirou suavemente enquanto organizava seus óleos essenciais sobre a mesa de massagem. O quarto que servia como sala de fisioterapia na mansão Almeida era amplo e bem iluminado, com janelas que davam para o jardim onde ela costumava brincar quando criança. Eram 3 da tarde de uma terça-feira. E como sempre acontecia às terças, quintas e sábados, ela estava ali para cuidar de Ricardo. Não era apenas um trabalho para ela. Nunca tinha sido apenas isso. Cada movimento de suas mãos sobre os músculos tensos dele era feito com um carinho que ela jamais conseguia esconder completamente, mesmo tentando manter a distância profissional que a situação exigia. Quando Clara tinha apenas 8 anos, sua mãe, Dona Carmen, foi contratada como governanta da família Almeida. A menina de olhos castanhos e cabelos cacheados se encantou imediatamente com aquela casa enorme, mas principalmente com Ricardo, o filho mais novo dos proprietários, que tinha apenas 11 anos na época. Você pode brincar no jardim, mas cuidado para não atrapalhar o jovem Ricardo em seus estudos. Dona Carmen sempre dizia, mas o garoto logo descobriu que era muito mais divertido ensinar Clara a ler usando seus próprios livros do que ficar sozinho decorando lições de matemática. Eles se tornaram inseparáveis durante os anos seguintes, correndo pelos corredores da mansão, inventando brincadeiras no jardim imenso e compartilhando segredos que apenas crianças sabem guardar. Ricardo sempre foi diferente de seu irmão mais velho, Eduardo, que desde pequeno demonstrava uma frieza calculista e uma obsessão em agradar aos pais para garantir sua posição como herdeiro principal. Enquanto Eduardo se preocupava em impressionar os convidados durante os jantares familiares, Ricardo preferia escapar para a cozinha, onde Clara e sua mãe preparavam sobremesas deliciosas. "Um dia eu vou me casar com você, Clara", ele disse uma vez, quando tinha 15 anos e ela 12, enquanto dividiam um pedaço de bolo de chocolate escondidos na despensa. Ela riu e disse que ele era bobo, mas seu coração disparou de uma forma que ela não conseguia compreender naquela idade. Os anos se passaram, e aquela promessa infantil se transformou em algo muito mais profundo, pelo menos para Clara, que começou a perceber que seus sentimentos por Ricardo não eram mais os de uma irmã mais nova. Tudo mudou naquela tarde terrível de outubro, quando Ricardo tinha acabado de completar 18 anos. Clara, então com 15, estava varredas as folhas do jardim quando viu Ricardo saindo para encontrar os amigos na cidade. Ele acenou para ela com aquele sorriso que sempre fazia seu coração acelerar, e ela ficou observando o carro descer a estrada até sumir de vista. 2 horas depois, o telefone da casa tocou com uma urgência que gelou o sangue de todos. O carro de Ricardo tinha sido atingido por um caminhão que avançou o sinal vermelho. O motorista do caminhão não sobreviveu, e Ricardo passou 3 meses no hospital lutando pela vida. Quando finalmente voltou para casa, estava em uma cadeira de rodas, e os médicos foram claros. As chances de ele voltar a andar eram praticamente inexistentes. Clara lembrava perfeitamente do dia em que ele retornou,
pálido e magro, com um olhar vazio que partiu seu coração em 1000 pedaços. Ela correu para abraçá-lo, mas ele a afastou gentilmente e disse apenas: "Oi, Clara, como você cresceu?" Nos meses seguintes, Clara assistiu Ricardo se transformar em uma pessoa completamente diferente. O garoto alegre e brincalhão se tornou um jovem sério e distante, que passava dias inteiros trancado no quarto ou trabalhando obsessivamente nos negócios da família. Eduardo assumiu gradualmente o controle da empresa, alegando que Ricardo precisava se concentrar em sua recuperação. Mas Clara percebia que havia algo mais por trás daquelas decisões. Ela tentava conversar com Ricardo como faziam antes, mas ele sempre encontrava uma desculpa para encerrar a conversa rapidamente. "Você deveria estar saindo com garotas da sua idade, Clara, não perdendo tempo aqui comigo", ele dizia, e ela sentia como se cada palavra fosse uma punhalada. Quando fez 18 anos, Clara anunciou que ia estudar fisioterapia, e todos acharam que era apenas uma fase, mas ela sabia exatamente por que estava fazendo aquela escolha. Durante os anos de faculdade, Clara visitava Ricardo sempre que podia, mas as conversas continuavam superficiais e dolorosamente educadas. Ela se formou com as melhores notas da turma, especializou-se em massoterapia e reabilitação neurológica, e quando ofereceu seus serviços profissionais à família Almeida, Eduardo aceitou imediatamente. "É uma excelente ideia ter alguém de confiança cuidando do Ricardo", ele disse, mas Clara percebia que havia um tom calculista em sua voz, como se estivesse avaliando vantagens financeiras. Ricardo, que agora tinha 25 anos, aceitou o tratamento com uma indiferença que machucava mais do que qualquer rejeição direta. Era como se ela fosse apenas mais uma profissional contratada, não a garota que cresceu correndo pelos mesmos corredores que ele. Agora, 3 anos depois de começar a trabalhar oficialmente na mansão, Clara tinha 25 anos e ainda era solteira. Suas amigas da faculdade sempre perguntavam por que ela nunca namorava ninguém sério, por que recusava todos os convites interessantes que recebia, por que vivia dedicada exclusivamente ao trabalho. Ela inventava desculpas sobre estar focada na carreira, sobre querer se estabelecer financeiramente antes de pensar em relacionamentos. Mas a verdade era muito mais simples e dolorosa. Ela ainda amava Ricardo com a mesma intensidade desesperadora de quando era adolescente. Cada sessão de massagem era uma tortura deliciosa. Ter suas mãos sobre a pele dele, sentir a tensão de seus músculos, estar tão próxima que podia sentir o cheiro do perfume que ele usava desde os 15 anos. Ela sabia que estava perdendo os melhores anos de sua vida, esperando por alguém que provavelmente nunca haveria como algo além da filha da ex-governanta. Dona Carmen tinha morrido 2 anos antes, vítima de um câncer fulminante que não deu tempo para tratamentos. Clara se mudou para um pequeno apartamento no centro da cidade, mas continuou visitando a mansão 3 vezes por semana para as sessões com Ricardo. O dinheiro que recebia pelo trabalho mal cobria suas despesas básicas, mas ela nunca pensou em procurar outros pacientes ou expandir sua clientela. Nas noites solitárias em seu apartamento, ela às vezes se perguntava se não estava sendo uma tola, se não deveria aceitar o convite daquele médico simpático que conheceu no hospital, onde fazia alguns trabalhos extras, se não era hora de esquecer um amor que claramente não tinha futuro. Mas na manhã seguinte, quando chegava à mansão e via Ricardo concentrado em seus documentos, quando ele levantava os olhos e sorria educadamente para cumprimentá-la, ela sabia que ainda não conseguia desistir. Eduardo sempre a tratou com uma cortesia fria e profissional, mas, ultimamente, Clara notava que ele a observava com uma atenção incômoda durante as sessões. Ele aparecia na sala de fisioterapia mais vezes do que o necessário, sempre com alguma desculpa sobre verificar o bem-estar do irmão. Mas Clara sentia que havia algo mais por trás daqueles olhos calculistas. Ricardo parecia alheio às visitas frequentes do irmão, concentrado apenas em suas próprias questões internas, mas Clara percebia tensões familiares que nunca tinha notado quando era mais nova. Eduardo controlava praticamente todos os aspectos financeiros da família, tomava decisões importantes sobre a empresa e tratava Ricardo como se ele fosse um inválido mental além de físico. Isso irritava Clara profundamente, porque ela sabia que Ricardo era ainda mais inteligente e capaz que o irmão mais velho,
mas parecia ter perdido a vontade de lutar por seu lugar no mundo. A sessão daquela quinta-feira começou como sempre, com Clara organizando seus materiais enquanto Ricardo terminava de ler alguns relatórios financeiros em sua cadeira de rodas. "Pode começar quando quiser", ele disse sem levantar os olhos dos papéis, e Clara sentiu aquela pontada familiar de tristeza ao perceber como ele conseguia ser tão distante, mesmo quando estavam sozinhos. Ela aqueceu o óleo entre as palmas das mãos e se posicionou atrás dele, começando os movimentos suaves e circulares nos ombros tensos que conhecia de cor depois de 3 anos de tratamento. Ricardo fechou os olhos e deixou a cabeça pender ligeiramente para frente, entregando-se ao relaxamento que as mãos hábeis dela sempre proporcionavam, sem saber que cada toque era dado com um amor desesperado que Clara jamais conseguiria expressar em palavras. Durante 40 minutos, ela trabalhou em silêncio nos músculos das costas e braços dele, concentrando-se especialmente nas áreas onde a tensão se acumulava por causa das longas horas que ele passava curvado sobre documentos. Suas mãos se moviam com uma precisão técnica perfeita, mas também com uma ternura que transcendia qualquer protocolo profissional. Quando chegou a hora de trabalhar a região do pescoço, Clara precisou se inclinar mais para alcançar os pontos corretos, e foi nesse momento que tudo mudou. O chão da sala estava ligeiramente molhado porque ela havia derrubado algumas gotas de óleo sem perceber, e quando mudou de posição para ter um ângulo melhor, seu pé escorregou de forma inesperada. Clara perdeu completamente o equilíbrio e caiu para frente, aterrissando diretamente no colo de Ricardo, com um pequeno grito de susto e vergonha. "Desculpa, desculpa", ela murmurou desesperadamente, sentindo o rosto ficar vermelho como um pimentão enquanto tentava se levantar imediatamente. Mas quando começou a se apoiar nos braços da cadeira para se erguer, sentiu as mãos de Ricardo se fecharem firmemente em volta de sua cintura, impedindo que ela se afastasse. Clara ficou paralisada, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Ela estava sentada de lado no colo dele, com o rosto a poucos centímetros do dele, e pela primeira vez em anos, Ricardo a estava olhando diretamente nos olhos com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. "Não se levante ainda", ele disse em um tom de voz baixo e rouco que ela nunca tinha ouvido antes, e Clara sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de girar naquele momento. "Clara", Ricardo sussurrou, e havia algo em sua voz que fez os olhos dela se encherem de lágrimas sem que ela conseguisse entender por quê. "Eu preciso te dizer uma coisa que deveria ter dito há muito tempo. Eu sempre te amei. Desde que éramos crianças, desde que você apareceu nesta casa com aqueles olhos grandes e curiosos, eu soube que você seria a pessoa mais importante da minha vida. E quando você cresceu e se tornou essa mulher linda e inteligente, eu me apaixonei por você de uma forma que me assustava." As palavras saíam de sua boca como se tivessem sido represadas por anos, e Clara sentia cada sílaba ecoando em seu peito como um trovão. "Mas depois do acidente, eu soube que não podia te oferecer nada. Você merece um homem completo, alguém que possa te dar tudo que uma mulher como você precisa. Eu não posso nem mesmo ficar de pé para te abraçar direito." Clara abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Sua mente estava em completo caos, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Ricardo a amava, sempre a tinha amado. Durante todos esses anos de sofrimento silencioso, de noites chorando sozinha, de se sentir invisível aos olhos dele, ele sentia a mesma coisa que ela. "Eu sei que é egoísmo da minha parte te dizer isso agora", Ricardo continuou, e Clara viu lágrimas começarem a escorrer pelo rosto dele. "Eu deveria te deixar ir embora, te deixar encontrar alguém que possa te fazer feliz de verdade. Mas quando você caiu aqui no meu colo, quando senti seu corpo contra o meu, eu não consegui mais esconder. Eu não consegui mais fingir que você é apenas a filha da governanta, apenas minha massagista. Você é o amor da minha vida, Clara, e mesmo sabendo que não posso te dar o que você merece, eu precisava que você soubesse." O coração de Clara estava batendo tão forte que ela sentia dor no peito. Todas as palavras que ela tinha ensaiado mentalmente durante anos, todas as declarações que tinha imaginado fazer, se algum dia tivesse coragem, desapareceram completamente de sua mente. Ela se sentia como uma adolescente de 15 anos novamente.
perdida e confusa diante da intensidade de seus próprios sentimentos. Eu preciso ir, ela gaguejou, levantando-se abruptamente do colo dele e quase tropeçando novamente na pressa de se afastar. Desculpa, eu não posso, eu não sei o que. Ela pegou sua bolsa e saiu correndo da sala, deixando Ricardo sozinho com o coração despedaçado e a certeza de que tinha acabado de destruir a única coisa boa que restava em sua vida. Clara desceu as escadas aos tropecos, passou pelo hall principal como um furacão e só parou de correr quando chegou ao portão da mansão. Ela se apoiou contra o muro de pedra, ofegante e com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Ricardo a amava. Ele sempre a tinha amado. Mas então por que ela tinha fugido? Por que não conseguiu simplesmente dizer que sentia a mesma coisa? Porque também estava apaixonada por ele desde que era uma menina. Clara ficou ali parada por alguns minutos, lutando contra um turbilhão de emoções que ameaçava sufocá-la. Ela pensou em sua mãe, em como Dona Carmen sempre dizia que o amor verdadeiro era a coisa mais preciosa do mundo e que não se devia desperdiçar quando ele aparece. Pensou em todos os anos que tinha perdido amando Ricardo em silêncio, em todas as oportunidades de ser feliz que tinha deixado passar por medo. Enquanto isso, na sala de fisioterapia, Ricardo estava mergulhado no mais profundo desespero que já tinha sentido desde o dia do acidente. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava desde os primeiros meses na cadeira de rodas. Você é um idiota, Ricardo, ele murmurou para si mesmo. Como você pode ser tão egoísta? Ela correu de você. Ela ficou horrorizada com a ideia de que um aleijado como você pudesse amá-la. Ele se recriminou por ter quebrado o acordo silencioso que eles mantinham há anos, por ter destruído a única conexão que ainda tinha com ela. Agora Clara provavelmente nunca mais voltaria. Nunca mais seria capaz de olhar para ele sem sentir pena ou desconforto. Ele tinha perdido não apenas o amor de sua vida, mas também sua única amiga verdadeira. Mas então, quando Ricardo já estava se preparando mentalmente para viver o resto de sua vida com o peso de mais essa perda, ele ouviu passos na escada. Passos apressados, quase correndo. A porta da sala se abriu violentamente e Clara entrou com o rosto vermelho, lágrimas escorrendo pelas bochechas, ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Ela olhou diretamente para ele, com uma determinação que Ricardo nunca tinha visto antes, e caminhou decidida em sua direção. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Clara se jogou literalmente sobre ele, passou os braços em volta de seu pescoço e pressionou os lábios contra os dele com uma intensidade desesperada e apaixonada que tirou todo o ar de seus pulmões. O beijo durou uma eternidade e, ao mesmo tempo, apenas alguns segundos. Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo, segurando o rosto um do outro como se quisessem ter certeza de que aquilo era real. Eu também te amo, Clara sussurrou contra os lábios dele. Eu sempre te amei desde que era uma menina boba de 8 anos. Eu virei massagista por você. Eu dediquei minha vida inteira a você, porque você sempre foi o único homem que eu quis. E me importo muito pouco se você acha que não pode me dar o que eu mereço, porque você é tudo o que eu mereço, tudo o que eu quero. Depois do beijo que mudou tudo, Clara e Ricardo ficaram abraçados em silêncio por vários minutos, simplesmente absorvendo a realidade de que finalmente tinham se encontrado depois de tantos anos de amor escondido. Clara permaneceu no colo dele, com a cabeça apoiada em seu ombro, sentindo o perfume que conhecia desde a infância e que sempre fazia seu coração disparar. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo, Ricardo murmurou contra os cabelos dela, suas mãos acariciando suavemente as costas de Clara, como se quisesse ter certeza de que ela era real e não ia desaparecer. Quantas noites eu fiquei acordado pensando em como seria te dizer isso, imaginando como você reagiria. Nunca pensei que você pudesse sentir a mesma coisa. Clara levantou a cabeça para olhá-lo nos olhos, e ele viu ali toda a ternura e paixão que ela tinha guardado em segredo durante anos. Ricardo, você realmente acha que eu faria a faculdade de fisioterapia, que eu dedicaria minha vida inteira a cuidar de você, se fosse apenas por amizade? Ela perguntou com um sorriso suave que iluminou todo o rosto. Eu nunca namorei ninguém porque nunca consegui olhar para outro homem. Todas as vezes que alguém tentava se aproximar de mim, eu só conseguia pensar que não era você. Minha mãe sempre dizia que eu era boba,
que estava perdendo minha juventude esperando por algo impossível, mas eu sabia no fundo do coração que você era a única pessoa que eu poderia amar dessa forma. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de felicidade pura. Eu passei todos esses anos me odiando por ter me apaixonado por você quando sabia que não podia te oferecer nada. Ele confessou, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu me sentia um monstro por desejar tanto você, por sonhar com você todas as noites, por ficar esperando ansiosamente pelas suas visitas, mesmo sabendo que estava sendo egoísta. Clara beijou suavemente a testa dele, depois as pálpebras, depois a ponta do nariz, em pequenos beijos carinhosos que faziam o coração de Ricardo derreter de ternura. Você nunca foi egoísta, amor. Você foi apenas humano. E eu também sonhava com você todas as noites. Também ficava ansiosa esperando os dias das nossas sessões. Sabe por que eu sempre chegava 15 minutos mais cedo? Porque eu queria ter tempo de te ver lendo, de observar como você franzia a testa quando estava concentrado, de guardar esses momentos na memória para revisitar quando estava sozinha em casa. Eles riram juntos dessa confissão, e Ricardo se deu conta de que nunca tinha se sentido tão leve e feliz desde antes do acidente. Clara, eu preciso te dizer uma coisa, ele disse, ficando mais sério de repente. Eu nunca estive com ninguém depois do acidente. Na verdade, eu nunca estive com ninguém de verdade na minha vida. Sempre achei que não valia a pena me entregar para alguém que não fosse você. Nem eu, Clara sussurrou, corando ligeiramente. Eu sei que você deve pensar que é estranho. Uma mulher de 25 anos que nunca teve um relacionamento sério, mas eu sempre soube que queria guardar tudo para você. Mesmo quando achava que nunca ia acontecer, eu não conseguia imaginar me entregando para outra pessoa. Ricardo a puxou para mais um beijo, desta vez mais suave e demorado, explorando os lábios dela como se quisesse decorar cada detalhe. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela e sussurrou. Então vamos descobrir tudo juntos. Vamos aprender a amar juntos no nosso tempo, do nosso jeito. Clara sorriu e assentiu, sentindo como se finalmente estivesse completa depois de anos carregando um buraco no peito. Eles passaram o resto da tarde conversando sobre tudo que tinham guardado no coração durante anos. Ricardo contou como se sentia quando via Clara chegando para as sessões, como tinha que se concentrar para não demonstrar o efeito que ela causava nele, como às vezes ficava acordado a noite inteira, relembrando o toque das mãos dela em sua pele. Tinha dias que eu precisava tomar banho frio depois das nossas sessões, ele confessou com um sorriso travesso, fazendo Clara corar até as orelhas. E eu morria de vergonha quando você notava como meus músculos ficavam tensos quando você me tocava. Eu achava que você ia perceber que não era só tensão muscular, que era desejo mesmo. Clara riu e admitiu que sempre notava, que às vezes prolongava certas massagens só para ver a reação dele, mesmo se sentindo culpada por estar aproveitando-se da situação profissional. Sabe o que eu mais queria fazer durante esses 3 anos? Clara perguntou, brincando com os botões da camisa dele. Eu queria passar os dedos pelo seu cabelo. Queria beijar essa marca pequena que você tem no pescoço. Queria deitar do seu lado e ficar conversando até o amanhecer, como fazíamos quando éramos crianças. Ricardo pegou a mão dela e a levou até seus cabelos. E Clara suspirou de prazer ao finalmente poder fazer o que tinha sonhado tantas vezes. Seus dedos se perderam entre os fios castanhos, massageando o couro cabeludo dele suavemente, e Ricardo fechou os olhos e gemeu baixinho de satisfação. Isso é ainda melhor do que eu imaginava, ele murmurou, e Clara se inclinou para beijar a marca no pescoço dele, fazendo-o estremecer inteiro. Eles estavam tão perdidos um no outro que não ouviram os passos na escada, nem perceberam quando Eduardo apareceu na porta da sala. O que diabos está acontecendo aqui? A voz fria dele cortou o momento como uma lâmina, fazendo Clara saltar do colo de Ricardo com o coração disparado. Eduardo estava parado na entrada com uma expressão de choque e irritação, que rapidamente se transformou em algo muito mais perigoso. Clara, você pode me explicar por que está sentada no colo do meu irmão em uma situação tão íntima? Ele perguntou com um tom gelado que fez Clara sentir um calafrio na espinha. Ricardo endireitou-se na cadeira e segurou a mão de Clara com firmeza, demonstrando que não ia deixá-la enfrentar a situação sozinha. Eduardo, o que Clara e eu fazemos não é da sua conta,
Ricardo disse com uma voz mais firme do que usava há anos para falar com o irmão. Somos dois adultos livres para tomar nossas próprias decisões. Eduardo riu de forma sarcástica e entrou na sala, fechando a porta atrás de si com um movimento deliberado, que soou como uma ameaça. Adultos livres? Ricardo, você é um homem em uma cadeira de rodas que depende de cuidados especiais, e Clara é uma empregada que está claramente se aproveitando da sua vulnerabilidade. Isso é completamente inapropriado e prejudicial para todos os envolvidos. Clara sentiu o sangue ferver com as palavras dele, mas Ricardo apertou sua mão, pedindo silenciosamente para que ela o deixasse lidar com a situação. Clara não é uma empregada. Ela é uma profissional qualificada que escolhi para me ajudar com minha fisioterapia. E o que aconteceu aqui hoje aconteceu porque nós nos amamos, Eduardo. Algo que você provavelmente não entende, já que só consegue enxergar vantagens financeiras em todos os relacionamentos. Ricardo falou com uma firmeza que Clara não via nele desde antes do acidente, e ela sentiu uma onda de orgulho e amor por vê-lo defendendo os dois dessa forma. Eduardo, no entanto, não pareceu nem um pouco impressionado com a mudança de atitude do irmão mais novo. Amor? Ele repetiu com desdém. Ricardo, você está sendo manipulado. Clara cresceu nesta casa. Ela sabe exatamente como nossa família funciona. Quanto dinheiro está envolvido. Você realmente acha que é coincidência ela ter escolhido justamente a profissão que a colocaria em contato direto com você? Chega! Clara explodiu, não conseguindo mais se conter. Como você ousa insinuar que eu estou com Ricardo por dinheiro? Eu amo esse homem, desde que era uma criança de 8 anos, muito antes de saber ou me importar com quantos zeros tem na conta bancária da família de vocês. Eduardo sorriu de forma cruel, e Clara percebeu que tinha caído exatamente na armadilha que ele queria. Ah, então você admite que sempre teve segundas intenções com meu irmão, uma criança planejando sua ascensão social desde pequena. Muito impressionante, devo dizer. Ricardo tentou intervir, mas Eduardo continuou. Clara, vou fazer uma proposta simples. Você termina essa farsa agora, volta para sua vida normal, e eu garanto que você receberá uma quantia generosa pela sua discrição. Mas se insistir nessa história de amor, posso garantir que a vida vai ficar muito difícil para você. O silêncio que se seguiu foi pesado e tenso. Clara olhou para Ricardo e viu nos olhos dele uma mistura de raiva, tristeza e determinação que ela nunca tinha visto antes. Ele estava pronto para lutar pelo amor deles, mesmo que isso significasse enfrentar a família inteira. Clara respirou fundo e olhou diretamente para Eduardo, com toda a coragem que conseguiu reunir. Eduardo Almeida, você pode ficar com seu dinheiro e suas ameaças. Eu amo Ricardo e ele me ama, e isso não tem preço. Se você não consegue aceitar isso, o problema é seu, não nosso. Eduardo sorriu friamente e se dirigiu para a porta. Vamos ver por quanto tempo essa coragem dura quando as coisas começarem a ficar complicadas para vocês dois. Ele disse antes de sair, deixando Clara e Ricardo sozinhos novamente, mas desta vez com a certeza de que teriam que lutar por seu amor. Nas semanas que se seguiram ao confronto com Eduardo, Clara e Ricardo se tornaram inseparáveis. As sessões de fisioterapia se transformaram em encontros românticos, onde eles conversavam por horas, trocavam carícias ternas e planejavam um futuro juntos. Clara começou a passar mais tempo na mansão, às vezes ficando até o final da tarde apenas para estar perto dele. Ricardo, por sua vez, parecia ter renascido. Sorria mais, participava mais ativamente das decisões da empresa e começou a questionar algumas das mudanças que Eduardo tinha implementado durante os anos em que ele estava mais retraído. Mas Clara tinha um plano secreto crescendo em sua mente, algo que ela não tinha coragem de mencionar ainda, porque sabia que Ricardo ficaria com esperanças que talvez não pudessem ser realizadas. Durante as noites silenciosas em seu apartamento, Clara mergulhava em livros de neurologia, pesquisas sobre lesões na medula espinhal e técnicas experimentais de reabilitação. Ela descobriu que existiam métodos novos, sendo testados em outros países. Tratamentos que combinavam fisioterapia intensiva com estimulação elétrica e até mesmo terapias com células-tronco. A maioria dos artigos que encontrava falava sobre pacientes que tinham recuperado pelo menos parte dos movimentos das pernas, desde que a lesão não fosse completa e o tratamento começasse dentro de um prazo específico. Clara calculou mentalmente.
Tinham-se passado 10 anos desde o acidente de Ricardo, mas ela sabia que ele ainda tinha sensibilidade em algumas áreas das pernas, o que podia significar que a lesão não era totalmente completa. Ricardo, você se importaria se eu tentasse algumas técnicas diferentes durante nossas sessões? Ela perguntou cuidadosamente em uma tarde de quinta-feira, enquanto massageava os músculos das coxas dele com movimentos mais longos e profundos do que o usual. Eu tenho estudado alguns métodos novos que podem ajudar com a circulação e manter os músculos mais ativos. Ricardo a olhou com curiosidade e um pouco de preocupação. Depois de tantos anos ouvindo médicos dizerem que sua condição era permanente, ele tinha aprendido a não nutrir esperanças sobre melhorias significativas. Pode tentar o que quiser, amor. Eu confio em você completamente, ele respondeu, acariciando o rosto dela com ternura. Só não quero que você se frustre se não houver resultados visíveis. Eu estou feliz do jeito que estou, especialmente agora que tenho você. Clara sorriu e beijou a palma da mão dele, mas por dentro sentia uma determinação feroz queimando em seu peito. Ela tinha conseguido emprestado alguns equipamentos de estimulação elétrica da clínica onde fazia trabalhos extras e começou a incorporá-los nas sessões sem fazer muito alarde. Isso pode dar uma sensação estranha no começo, ela explicava, posicionando os eletrodos nos músculos das pernas dele, mas é só para ajudar a manter a atividade muscular. Ricardo aceitava tudo sem questionar, confiando completamente no conhecimento profissional de Clara, sem imaginar que ela estava seguindo protocolos experimentais que havia encontrado em pesquisas médicas avançadas. Depois de 2 semanas com as novas técnicas, algo extraordinário aconteceu. Clara estava trabalhando na panturrilha esquerda de Ricardo quando ele de repente engasgou e a agarrou pelo braço. Clara, pare um segundo, ele disse com a voz estranha, e quando ela olhou para ele, viu que estava pálido e com os olhos arregalados. O que foi? Está doendo? Ela perguntou preocupada, mas ele balançou a cabeça lentamente. Não é dor. Eu senti. Quando você tocou agora, eu realmente senti. Clara ficou paralisada por um momento, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Você tem certeza? Não foi só imaginação? Ela sussurrou, e Ricardo assentiu vigorosamente. Tenho certeza absoluta. Foi como uma formigação, como se alguém estivesse cutucando com uma agulha, mas eu senti. Clara começou a chorar de emoção, mas rapidamente se recompôs e decidiu fazer um teste mais sistemático. Ela tocou diferentes pontos das pernas dele, às vezes pressionando levemente, às vezes apenas roçando com as pontas dos dedos, e Ricardo conseguiu identificar pelo menos metade dos toques. Meu Deus, Clara, o que você está fazendo comigo? Ele perguntou com a voz embargada pela emoção. Como isso é possível depois de todos esses anos? Clara segurou as mãos dele e olhou profundamente em seus olhos antes de responder. Eu tenho estudado dia e noite, Ricardo. Tenho pesquisado técnicas que os médicos daqui nem conhecem ainda, e eu acredito que você pode melhorar muito mais do que isso. Eu acredito que você pode voltar a andar. A reação de Ricardo foi um misto de esperança e terror. Durante 10 anos, ele tinha se acostumado com a ideia de que nunca mais ficaria de pé. Tinha construído sua identidade e suas expectativas em torno dessa limitação. A possibilidade de que isso pudesse mudar era ao mesmo tempo o sonho mais belo e o mais assustador que podia imaginar. Clara, eu não quero que você se sacrifique por uma fantasia minha, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Eu não quero que você dedique sua vida inteira a tentar me curar e esqueça de viver sua própria vida. Mas Clara balançou a cabeça com uma determinação inabalável. Essa é minha vida, Ricardo. Você é minha vida. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te dar de volta tudo que você perdeu. Naquela noite, Clara voltou para casa mais motivada do que nunca. Ela ligou o computador e passou horas pesquisando clínicas especializadas, entrando em contato com médicos em outros países, lendo sobre casos similares ao de Ricardo, que tinham tido resultados positivos. Descobriu um protocolo desenvolvido na Suíça que combinava fisioterapia intensiva, estimulação elétrica e um regime específico de exercícios que precisava ser seguido rigorosamente durante pelo menos 6 meses. Era um tratamento caro e extremamente exigente,
mas os resultados documentados eram promissores. Clara calculou suas economias e percebeu que conseguiria custear parte dos equipamentos necessários, mas precisaria de mais recursos para implementar o protocolo completo. Enquanto isso, Eduardo observava as mudanças no comportamento do irmão com crescente inquietação. Ricardo estava mais animado, mais participativo nas reuniões da empresa, questionando decisões e demonstrando interesse em reassumir algumas responsabilidades que tinha abandonado após o acidente. Durante um almoço familiar no domingo, Eduardo não conseguiu mais esconder sua irritação. Ricardo, você tem andado muito diferente ultimamente. Espero que essa distração com a Clara não esteja afetando seu julgamento sobre os negócios, ele disse, com um tom aparentemente casual, mas que não enganou ninguém na mesa. Ricardo o encarou diretamente e respondeu com uma firmeza que surpreendeu a todos. Meu julgamento nunca esteve tão claro, Eduardo. E, aliás, acho que é hora de eu voltar a me envolver mais ativamente nas decisões da empresa. A tensão na mesa ficou palpável. Eduardo colocou o garfo no prato com mais força do que o necessário e sorriu de forma forçada. Claro, Ricardo, você sempre foi bem-vindo para participar. Só espero que você entenda que certas mudanças que implementei foram necessárias para manter a empresa funcionando enquanto você se recuperava. Ricardo assentiu educadamente, mas Clara, que estava presente no almoço pela primeira vez, percebeu o subtexto da conversa. Eduardo estava claramente incomodado com a possibilidade de perder o controle que tinha exercido sobre os negócios da família durante os últimos anos. Ela se perguntou até que ponto ele seria capaz de ir para manter sua posição de poder. Depois do almoço, quando Clara e Ricardo estavam sozinhos no jardim, ela decidiu compartilhar suas descobertas sobre o protocolo suíço. Ricardo, eu encontrei algo que pode mudar nossas vidas para sempre, ela disse, mostrando os artigos impressos que tinha trazido em sua bolsa. Ricardo leu tudo com atenção crescente, fazendo perguntas técnicas que demonstravam sua inteligência aguçada e sua formação universitária. Isso parece promissor, ele admitiu, mas Clara podia ver a luta interna em seus olhos. Mas também parece muito arriscado e caro. Clara, eu não posso deixar você gastar suas economias com isso. Ela segurou as mãos dele com firmeza. Ricardo, eu já tomei minha decisão. Vou vender meu apartamento se for necessário. Vou fazer trabalhos extras, vou pedir emprestado, vou encontrar um jeito, porque eu acredito em você e acredito que podemos conseguir. Naquela noite, enquanto Clara dirigia de volta para casa, ela não percebeu o carro escuro que a seguia a uma distância segura. Eduardo tinha decidido que precisava saber exatamente o que Clara estava planejando e tinha contratado discretamente um investigador particular para monitorar as atividades dela. Ele suspeitava que havia mais por trás das mudanças no comportamento de Ricardo do que apenas um romance tardio, e estava determinado a descobrir o que era antes que pudesse afetar seus próprios interesses. Quando recebeu o relatório detalhando as pesquisas médicas de Clara, as compras de equipamentos especializados e os contatos com clínicas internacionais, Eduardo percebeu que estava diante de uma ameaça muito maior do que havia imaginado. Se Ricardo realmente tivesse alguma chance de se recuperar, todo o poder que Eduardo havia construído ao longo dos anos estaria em risco. Na segunda-feira seguinte, Eduardo estava esperando por Clara no hall de entrada da mansão quando ela chegou para a sessão matinal com Ricardo. Clara, preciso conversar com você antes que suba, ele disse com um tom educado, mas que carregava uma autoridade incontestável. É sobre os novos métodos que você tem usado com meu irmão. Clara sentiu um aperto no estômago, mas manteve a expressão calma enquanto seguia Eduardo até seu escritório particular. As paredes eram cobertas por diplomas e certificados empresariais, uma clara demonstração de poder e status que ele usava para intimidar qualquer um que ousasse questioná-lo. Sente-se, por favor, ele disse, apontando para uma cadeira de couro posicionada estrategicamente mais baixa que a dele atrás da mesa. Clara, eu contratei alguns especialistas para avaliar os métodos que você tem aplicado no Ricardo. Eduardo começou, folheando uma pasta grossa de documentos. Devo dizer que estou preocupado. Esses equipamentos que você trouxe, essas técnicas experimentais, elas não foram aprovadas pelos médicos que acompanham meu irmão há anos. Na verdade,
Alguns dos procedimentos que você está usando podem ser considerados perigosos para alguém na condição dele. Clara abriu a boca para se defender, mas Eduardo levantou a mão pedindo silêncio. Eu sei que suas intenções são boas, querida, mas você precisa entender que não é qualificada para tomar decisões médicas tão importantes. Ricardo já sofreu bastante, e não podemos permitir que falsas esperanças o machuquem ainda mais. Eduardo, todos os métodos que estou usando são baseados em pesquisas científicas sérias, Clara respondeu, tentando manter a voz firme, apesar da raiva que estava fervendo por dentro. E Ricardo já está mostrando sinais de melhora. Ele está recuperando sensibilidade nas pernas, o que significa que a lesão não é tão completa quanto os médicos pensavam. Eduardo sorriu de forma condescendente e puxou outro documento da pasta. Ah, sim, os famosos formigamentos. Clara, isso é muito comum em pacientes com lesão medular. São apenas reflexos nervosos residuais, não indicam nenhuma possibilidade real de recuperação. Qualquer médico competente pode explicar isso para você. Ele se inclinou para a frente, fixando os olhos frios nela. O que me preocupa é que você está alimentando fantasias perigosas no Ricardo. Ele estava bem adaptado à sua condição, tinha aceitado suas limitações e estava vivendo uma vida equilibrada. Agora, por causa dessas suas experiências, ele está se tornando obcecado com a ideia de andar novamente. Clara sentiu as lágrimas de frustração queimando atrás dos olhos, mas se recusou a demonstrar fraqueza diante de Eduardo. Ricardo tem o direito de tentar se recuperar, tem o direito de ter esperança, e eu tenho o direito de ajudá-lo da melhor forma que sei. Eduardo riu baixinho e balançou a cabeça como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Clara, você é uma massagista muito dedicada, mas não é médica. Não tem formação para lidar com casos neurológicos complexos e, francamente, começo a me perguntar se suas motivações são realmente altruístas. Ele abriu outra pasta e mostrou fotografias de Clara entrando e saindo de clínicas particulares, conversando com médicos, pesquisando em bibliotecas médicas. Você tem sido muito ativa ultimamente, fazendo contatos, pesquisando tratamentos caros. Tem certeza de que não está vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro com as esperanças do meu irmão? Como você ousa me acusar disso? Clara explodiu, não conseguindo mais se controlar. Eu estou gastando minhas próprias economias, sacrificando meu tempo, estudando dia e noite para ajudar Ricardo. Eu amo esse homem mais do que você jamais vai conseguir entender. Eduardo se recostou na cadeira, claramente satisfeito por ter conseguido tirá-la do sério. Amor, ele repetiu ironicamente. Que conveniente, uma massagista pobre que se apaixona pelo herdeiro de uma fortuna familiar e, de repente, descobre métodos milagrosos que nenhum médico especialista conhece. Perdoe-me o ceticismo, Clara, mas essa história tem todos os elementos de um golpe muito bem planejado. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Ricardo estava tomando sol em sua cadeira de rodas. Vou ser bem claro com você. Eu não vou permitir que Ricardo seja enganado ou machucado por suas fantasias. Se você realmente o ama, vai parar com esses experimentos perigosos e deixar que ele continue vivendo uma vida normal e segura. Naquela tarde, quando Clara chegou à sala de fisioterapia, ela encontrou Ricardo acompanhado por 2 homens de terno que se apresentaram como médicos especializados em lesões medulares. Clara, esses são os doutores Miranda e Castelo, Ricardo disse com uma expressão confusa e preocupada. Eduardo os chamou para avaliar meu caso e os métodos que você tem usado. O doutor Miranda, um homem grisalho de aparência severa, examinou os equipamentos de Clara com desaprovação óbvia. Senhorita Clara, entendo que a senhora é massagista, correto? Não é médica nem fisioterapeuta registrada? Ele perguntou em um tom que já carregava o julgamento. Clara confirmou com um aceno de cabeça, sentindo-se diminuída diante da autoridade médica. Bem, então a senhora não tem qualificação para usar esses equipamentos em um paciente com lesão neurológica complexa. O Dr. Castelo pegou um dos eletrodos de estimulação e balançou a cabeça negativamente. Esses aparelhos podem causar danos irreversíveis se usados incorretamente. E as técnicas que descreveram para nós são experimentais, não aprovadas para uso clínico no Brasil. Ricardo olhou de um médico para o outro, depois para Clara, claramente dividido entre a confiança que tinha nela e o peso da autoridade médica.
Mas eu tenho sentido diferenças, ele disse hesitantemente. Tenho tido sensações nas pernas que não tinha há anos. O Dr. Miranda sorriu paternalmente. Senhor Ricardo, isso é muito comum. São reflexos nervosos residuais que podem ser estimulados temporariamente, mas não indicam recuperação real. Na verdade, essa estimulação excessiva pode causar danos aos nervos que ainda funcionam. Clara sentiu como se o chão estivesse desaparecendo debaixo de seus pés. Todos os estudos que tinha feito, todas as esperanças que tinha nutrido, estavam sendo destruídos sistematicamente pela autoridade médica convencional. Doutores, eu pesquisei muito antes de aplicar qualquer técnica. Ela tentou se defender. Tenho artigos científicos que comprovam a eficácia desses métodos. O Dr. Castello pediu para ver as pesquisas e folheou rapidamente os papéis que Clara tinha imprimido. Esses estudos são de outros países com regulamentações diferentes. Aqui no Brasil, esses protocolos não são reconhecidos. Além disso, vejo que muitos são experimentos ainda em fase de teste, não tratamentos aprovados. Ele devolveu os papéis para Clara com uma expressão de superioridade profissional. Senhorita, a senhora precisa entender que está lidando com um paciente real, não com teoria médica. Ricardo ficou em silêncio por vários minutos depois que os médicos saíram, processando tudo o que tinha ouvido. Clara permaneceu ao lado dele, segurando sua mão, mas sentindo-se devastada pela humilhação pública que tinha sofrido. Clara, Ricardo disse finalmente, eu não sei mais o que pensar. Esses médicos têm décadas de experiência, diplomas das melhores universidades. Como posso ignorar o que eles estão dizendo? Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas tentou manter a voz firme. Ricardo, eu entendo que você esteja confuso, mas você precisa confiar no que seu próprio corpo está sentindo. Você sabe que alguma coisa mudou. Você sabe que está diferente desde que começamos com as novas técnicas. Mas e se eu estiver me enganando? Ricardo perguntou, e Clara podia ouvir o desespero em sua voz. E se for apenas minha mente criando sensações que não existem porque eu quero tanto acreditar? E se eu estiver colocando você em risco, fazendo com que sacrifique sua carreira por algo impossível? Clara ajoelhou ao lado da cadeira dele e segurou seu rosto entre as mãos. Ricardo, olha para mim. Você confia em mim? Ele assentiu sem hesitar. Então precisa confiar que eu não faria nada que pudesse te machucar. Precisa confiar que estudei o suficiente para saber o que estou fazendo. E, principalmente, precisa confiar no seu próprio corpo. Ela beijou suavemente os lábios dele. Eu sei que é assustador ter esperança depois de tanto tempo sem ela. Mas, às vezes, precisamos ser corajosos o suficiente para acreditar em milagres. Naquela noite, Eduardo recebeu um relatório detalhado dos médicos que tinha contratado. Eles confirmaram suas suspeitas de que Clara estava aplicando métodos não aprovados e potencialmente perigosos. Mais importante, tinham conseguido plantar suficientes dúvidas na mente de Ricardo para fazê-lo questionar todo o processo de recuperação. Eduardo sorriu satisfeito enquanto arquivava os documentos. O primeiro passo do seu plano tinha funcionado perfeitamente. Agora precisava intensificar a pressão para garantir que Clara desistisse completamente de seus experimentos, antes que causasse algum dano real ao controle que ele exercia sobre a família e os negócios. Ele já tinha outros médicos preparados para a próxima fase, especialistas ainda mais renomados que poderiam declarar Clara incompetente e até mesmo perigosa para a saúde de Ricardo. Enquanto isso, Clara passou a noite em claro pesquisando maneiras de validar cientificamente os progressos de Ricardo. Ela sabia que precisava de evidências mais sólidas para combater a autoridade médica convencional. Decidiu entrar em contato com a clínica suíça que desenvolvia o protocolo experimental, mesmo sabendo que uma consulta internacional custaria uma fortuna que ela não tinha. Mas ela também sabia que não podia desistir agora, não quando Ricardo estava tão perto de uma possível recuperação. O amor que sentia por ele era maior que qualquer obstáculo que Eduardo pudesse colocar em seu caminho. Na semana seguinte, Eduardo escalou sua campanha contra Clara de forma mais agressiva. Ele agendou uma reunião familiar, onde convidou não apenas os médicos que já tinham avaliado Ricardo, mas também um neurologista renomado de São Paulo e um especialista em ética médica. Precisamos discutir seriamente a situação do Ricardo.
Eduardo anunciou quando toda a família estava reunida na sala principal da mansão, incluindo alguns tios e primos que raramente apareciam. Tenho evidências preocupantes sobre os métodos experimentais que estão sendo aplicados nele e, como responsável pelo bem-estar familiar, não posso ficar de braços cruzados. Ricardo estava presente, mas Clara havia sido deliberadamente excluída da reunião, algo que o deixou visivelmente irritado desde o início. O neurologista paulista, Dr. Henrique Salomão, apresentou um relatório detalhado sobre os riscos dos equipamentos que Clara estava usando. Estimulação elétrica inadequada em pacientes com lesão medular pode causar desde queimaduras graves até danos permanentes nos nervos remanescentes. Ele explicou com autoridade, mostrando fotografias médicas chocantes de pacientes que tinham sofrido complicações similares. O caso do Sr. Ricardo é delicado e qualquer intervenção deveria ser feita apenas sob supervisão médica rigorosa, em ambiente hospitalar. Os familiares ouviam em silêncio, claramente impressionados e preocupados com as informações técnicas que estavam recebendo. Eduardo observava as reações com satisfação, sabendo que estava conseguindo construir um caso sólido contra Clara. Além dos riscos médicos, continuou o especialista em ética, temos a questão da competência profissional. A senhorita Clara não possui registro no Conselho Federal de Fisioterapia, não tem especialização em neurologia e está aplicando protocolos experimentais sem supervisão adequada. Isso configura exercício ilegal da medicina e coloca o paciente em situação de risco desnecessário. Ricardo tentou interromper várias vezes, mas Eduardo habilmente conduzia a reunião de forma que ele não conseguia colocar suas objeções de forma eficaz. Ricardo, entendo que você tenha se afeiçoado a Clara, Eduardo disse com um tom paternalista que fez o sangue do irmão mais novo ferver. Mas precisamos pensar com a cabeça fria. Sua recuperação e bem-estar são mais importantes que qualquer sentimento pessoal. Quando a reunião terminou e os familiares se dispersaram, Ricardo confrontou Eduardo diretamente. Eduardo, eu sei exatamente o que você está fazendo. Você está usando esses médicos para sabotar minha recuperação porque tem medo de que eu reassuma o controle da empresa. Eduardo fingiu estar ofendido pela acusação. Ricardo, como pode dizer uma coisa dessas? Tudo o que fiz durante esses anos foi cuidar de você e da família. Se assumo certas responsabilidades, é apenas porque alguém precisa fazer isso. Mas Ricardo não estava mais disposto a aceitar as manipulações do irmão. Eduardo, eu quero todos os documentos da empresa na minha mesa até amanhã. Quero relatórios financeiros, contratos, decisões que foram tomadas em meu nome. É hora de eu voltar a participar ativamente dos negócios. Eduardo percebeu que estava perdendo terreno e decidiu jogar sua carta mais perigosa. Naquela tarde, ele visitou Clara em seu apartamento, acompanhado de um advogado e portando documentos oficiais. Clara, lamento ter que fazer isso, mas você me deixou sem escolha, ele disse quando ela abriu a porta, claramente surpresa e alarmada com a visita. Este é o Dr. Bernardes, nosso advogado familiar. Trouxemos uma notificação legal para que você pare imediatamente de aplicar tratamentos não autorizados no Ricardo. O advogado entregou os papéis a Clara, explicando que ela estava sendo formalmente acusada de exercício ilegal da medicina e que continuaria sujeita a processo criminal se persistisse com os tratamentos. Isso é absurdo, Clara exclamou, folheando os documentos com mãos trêmulas. Eu sou massagista registrada. Estou dentro dos meus direitos profissionais. O advogado balançou a cabeça negativamente. Senhorita Clara, massagistas não podem usar equipamentos de eletroterapia nem aplicar protocolos de reabilitação neurológica. Isso está claramente fora do escopo da sua profissão. Eduardo observava a cena com uma expressão falsamente triste. Clara, você pode evitar todo esse constrangimento simplesmente concordando em voltar aos métodos convencionais. Ninguém quer prejudicá-la, apenas proteger Ricardo de possíveis danos. Clara olhou diretamente nos olhos frios de Eduardo e viu ali uma malícia que confirmou todas as suas suspeitas sobre as verdadeiras motivações dele. Eduardo, você não está fazendo isso para proteger Ricardo, ela disse com uma coragem que a surpreendeu. Você está fazendo isso porque tem medo. Medo de que ele se recupere e tire de você todo o poder que você acumulou durante esses anos. Eduardo sorriu friamente.
Cuidado com suas acusações, Clara. Podem ser interpretadas como calúnia. Mas Clara continuou, sentindo uma fúria justa queimando em seu peito. Você se aproveita da condição do seu próprio irmão para controlar a fortuna da família. E agora que existe a possibilidade dele se recuperar, você está desesperado para impedir isso. O advogado tentou intervir, mas Clara não terminou. Mas eu tenho uma novidade para você, Eduardo. Eu não vou desistir. Vou lutar pelo Ricardo e pela recuperação dele, nem que isso signifique enfrentar você e toda a sua máquina de intimidação. Após a saída de Eduardo e o advogado, Clara se trancou no apartamento e chorou de frustração e medo. As ameaças legais eram reais e poderiam arruinar sua carreira profissional permanentemente. Mas quando pensava em Ricardo, em como ele tinha começado a sorrir novamente, em como seus olhos brilhavam quando falava sobre a possibilidade de andar, ela sabia que não podia abandoná-lo. Ela ligou para a clínica suíça que tinha contatado anteriormente e agendou uma consulta online emergencial, mesmo sabendo que custaria quase todas as suas economias restantes. Precisava de uma segunda opinião médica internacional para combater a campanha de Eduardo. A consulta com o especialista suíço aconteceu na manhã seguinte, através de videoconferência. Dr. Klaus Weber examinou cuidadosamente todos os relatórios que Clara tinha preparado, incluindo vídeos dos exercícios que Ricardo conseguia fazer agora e registros detalhados das sensações que ele relatava. Fraulein Clara, o médico disse em inglês misturado com alemão. Baseado no que estou vendo aqui, seu paciente definitivamente tem potencial para recuperação significativa. A lesão não é completa, como os exames originais sugeriam. Clara sentiu o coração disparar de esperança. Os protocolos que você está seguindo estão corretos, embora eu recomende alguns ajustes para acelerar o processo, mas preciso alertá-la. Este tipo de recuperação requer dedicação total, 6 a 8 meses de trabalho intensivo, 7 dias por semana. Armada com a opinião do especialista suíço, Clara voltou à mansão determinada a confrontar toda a oposição que Eduardo tinha construído. Ela chegou durante uma das sessões de Ricardo com os médicos convencionais que Eduardo havia contratado e interrompeu o procedimento. Ricardo, preciso falar com você. É urgente. Ela mostrou o relatório do Dr. Weber, traduzindo as principais conclusões. Você tem potencial para recuperação significativa. Este médico suíço confirma que estamos no caminho certo. Ricardo leu o documento com crescente emoção, enquanto os médicos brasileiros protestavam sobre a validade de diagnósticos à distância. Mas foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Durante a discussão acalorada sobre os diferentes diagnósticos, Ricardo tentou se inclinar para frente para pegar o relatório que tinha caído no chão. Para surpresa de todos os presentes, ele conseguiu mover ligeiramente a perna direita, o suficiente para tocar o papel com a ponta do pé. O silêncio na sala foi absoluto. Meu Deus, um dos médicos murmurou. Isso não deveria ser possível. Ricardo olhou para sua perna como se estivesse vendo um milagre. Depois para Clara com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, consegui mover. Realmente consegui mover. Ela se jogou nos braços dele e os dois choraram de alegria enquanto os médicos observavam em choque. A notícia do movimento da perna chegou aos ouvidos de Eduardo em questão de minutos, e ele percebeu que sua estratégia de intimidação havia falhado completamente. Não apenas Ricardo estava realmente se recuperando, como agora tinha evidência médica incontestável do progresso. Eduardo sabia que precisava mudar de tática rapidamente, antes que perdesse completamente o controle da situação. Ele começou a fazer ligações urgentes para advogados especializados, procurando maneiras legais de interromper o tratamento de Clara, mas sabia que seria muito mais difícil agora que Ricardo tinha demonstrado melhora real. A guerra entre os irmãos estava apenas começando, e desta vez Eduardo não tinha certeza de que sairia vitorioso. Depois da demonstração inequívoca de que Ricardo estava recuperando o movimento nas pernas, a atmosfera na mansão mudou completamente. Os médicos convencionais que Eduardo havia contratado ficaram sem argumentos sólidos para contestar o tratamento de Clara, especialmente quando Ricardo começou a conseguir movimentar ambas as pernas de forma deliberada, mesmo que ainda de maneira limitada. Eduardo tentou uma última cartada legal,
alegando que Ricardo não estava em condições mentais adequadas para tomar decisões médicas por si mesmo, mas essa estratégia fracassou quando 3 psiquiatras independentes atestaram que Ricardo estava perfeitamente lúcido e capaz. A cada dia que passava, o controle que Eduardo exercia sobre a família e os negócios se tornava mais frágil, enquanto Ricardo reassumia gradualmente sua posição legítima como herdeiro principal. Clara intensificou o protocolo de recuperação, trabalhando com Ricardo durante 6 horas diárias, combinando fisioterapia tradicional, estimulação elétrica, exercícios de fortalecimento e sessões de caminhada assistida, usando equipamentos especializados que ela havia conseguido emprestado da clínica suíça. A cada semana, os progressos se tornavam mais evidentes. Primeiro foram pequenos movimentos dos dedos dos pés, depois contrações musculares voluntárias e, finalmente, a capacidade de ficar de pé, apoiado em barras paralelas por alguns minutos. Clara, eu nunca vou conseguir te agradecer por tudo isso, Ricardo disse em uma tarde de sexta-feira, depois de conseguir dar 3 passos apoiado nas barras paralelas. Você me devolveu algo que eu achava perdido para sempre, não apenas o movimento das pernas, mas a esperança. Durante esses meses intensivos de recuperação, o relacionamento entre Clara e Ricardo se aprofundou de maneiras que eles nunca imaginaram possíveis. Eles compartilhavam não apenas o amor romântico, mas também uma parceria profunda, baseada em confiança mútua, determinação e fé no futuro que estavam construindo juntos. Clara se mudou praticamente para a mansão, dormindo no quarto de hóspedes, para estar disponível para os exercícios matinais e noturnos que o protocolo exigia. Ricardo, por sua vez, começou a estudar fisioterapia por conta própria, querendo entender cada aspecto do processo de recuperação e poder ajudar outros pacientes no futuro. Quando eu estiver andando normalmente, ele disse para Clara uma noite, vamos abrir um centro de reabilitação juntos. Você como especialista principal e eu como exemplo vivo de que a recuperação é possível. Eduardo assistia à transformação do irmão com uma amargura crescente. Não apenas Ricardo estava recuperando o movimento das pernas, como também estava reassumindo o controle dos negócios familiares de forma cada vez mais assertiva. Em reuniões do conselho diretor, Ricardo questionava decisões que Eduardo havia tomado, pedia relatórios detalhados sobre investimentos e parcerias e demonstrava uma compreensão aguçada dos aspectos financeiros da empresa que surpreendia a todos. Eduardo, preciso entender por que vendemos a propriedade no litoral por um valor tão abaixo do mercado, Ricardo perguntou durante uma reunião, folheando documentos que havia requisitado. E também quero explicações sobre esses contratos de consultoria que somam mais de 2 milhões anuais para empresas que eu nunca ouvi falar. A pressão sobre Eduardo aumentou significativamente quando Ricardo contratou auditores independentes para revisar todas as transações realizadas durante os anos em que ele esteve afastado dos negócios. Os auditores descobriram várias irregularidades, desde contratos superfaturados com empresas ligadas a Eduardo até transferências suspeitas para contas offshore. Ricardo, você está questionando minha integridade depois de tudo que fiz pela família? Eduardo protestou quando confrontado com as evidências. Se eu sacrifiquei minha própria vida para cuidar dos negócios enquanto você se recuperava. Mas Ricardo não estava mais disposto a aceitar justificativas emocionais para explicar irregularidades financeiras objetivas. Eduardo, eu entendo que você assumiu responsabilidades difíceis e sou grato por isso, mas algumas dessas transações precisam ser explicadas adequadamente. Foi em meio a essa tensão familiar que Ricardo tomou uma decisão que mudaria tudo para sempre. Em uma tarde de domingo, depois de conseguir caminhar por 15 metros usando apenas uma bengala de apoio, ele pediu para Clara encontrá-lo no jardim, onde costumavam brincar quando crianças. Clara chegou e o encontrou em pé, apoiado na bengala, ao lado da antiga árvore onde eles haviam esculpido seus nomes décadas atrás. Clara, Ricardo disse com a voz embargada pela emoção, quando éramos crianças, eu disse que um dia ia me casar com você. Na época era apenas uma fantasia de garoto, mas hoje eu sei que era uma promessa do destino. Ele se ajoelhou lentamente, conseguindo apoiar um joelho no chão enquanto segurava a bengala para manter o equilíbrio, e tirou uma caixa de veludo do bolso da camisa.
Clara Regina Santos, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante que havia pertencido à avó deles. Você quer se casar comigo? Você quer ser minha companheira para o resto da vida, não apenas na recuperação, mas em todos os sonhos que ainda vamos realizar juntos? Clara começou a chorar antes mesmo que ele terminasse a pergunta, cobrindo o rosto com as mãos enquanto tentava processar a emoção do momento. Ricardo, claro que sim. Claro que quero me casar com você. Eu sonhei com este momento desde que era uma menina de 8 anos. Ela se ajoelhou ao lado dele e o beijou intensamente, enquanto ele deslizava o anel em seu dedo com mãos que tremiam de felicidade. Clara, eu vou fazer uma promessa para você agora, Ricardo disse, segurando o rosto dela entre as mãos. No dia do nosso casamento, eu vou estar de pé no altar esperando por você. Vou andar até lá com minhas próprias pernas, sem cadeira de rodas, sem bengala, sem apoio de ninguém. E quando você chegar caminhando linda pelo corredor, eu vou caminhar ao seu encontro e vamos nos casar como duas pessoas completamente inteiras e livres. Clara sabia que ainda havia um longo caminho pela frente na recuperação, que essa promessa representava meses de trabalho árduo e dedicação total, mas olhando nos olhos determinados de Ricardo, ela não teve dúvidas de que ele conseguiria cumprir sua palavra. Eu vou estar lá te esperando, ela sussurrou, e vamos dançar na nossa festa de casamento até o amanhecer. A notícia do noivado se espalhou rapidamente pela família, gerando reações mistas. Os parentes mais próximos ficaram genuinamente felizes ao ver Ricardo tão radiante e esperançoso, mas Eduardo recebeu a informação como um golpe final em seus planos de manter o controle familiar. Um casamento oficial significaria que Clara se tornaria oficialmente parte da família, com direitos legais e voz ativa nas decisões empresariais. Mais importante ainda, significaria que Ricardo estava se comprometendo publicamente com uma vida independente e plena, o que tornaria impossível questionar sua capacidade de liderança. Eduardo percebeu que havia perdido a guerra, mas ainda não estava preparado para aceitar a derrota graciosamente. Clara começou imediatamente a intensificar ainda mais o programa de recuperação, agora com o objetivo específico de ter Ricardo caminhando independentemente até a data do casamento, que marcaram para 6 meses depois do noivado. Ela elaborou um cronograma detalhado de exercícios e marcos de progresso, consultando regularmente com o Dr. Weber na Suíça para ajustar o protocolo conforme necessário. Vamos conseguir, Ricardo, ela dizia todas as manhãs quando começavam os exercícios mais desafiadores. Vamos dançar no nosso casamento e depois vamos ajudar outras pessoas a acreditarem que milagres são possíveis quando temos amor e determinação suficientes. Durante os meses de preparação para o casamento, Ricardo continuou a descobrir irregularidades nos negócios que Eduardo havia conduzido e, gradualmente, foi assumindo o controle total da empresa familiar. Eduardo foi oficialmente removido de várias posições de liderança, mantendo apenas um papel consultivo que lhe garantia uma renda adequada, mas não permitia decisões unilaterais. Eduardo, você sempre vai ser meu irmão, Ricardo disse durante a conversa em que comunicou as mudanças organizacionais. Mas a empresa precisa ser administrada com transparência total. Isso não é pessoal, são apenas negócios. Eduardo aceitou as mudanças sem protestos externos, mas Clara podia ver o ressentimento e a raiva queimando em seus olhos sempre que os encontrava pelos corredores da mansão. A manhã do casamento amanheceu com um céu azul perfeito e uma brisa suave que fazia as flores do jardim dançarem como se estivessem celebrando junto com Clara e Ricardo. 6 meses de trabalho intensivo haviam resultado em uma recuperação que superou até mesmo as expectativas mais otimistas do Dr. Weber. Ricardo conseguia andar distâncias consideráveis sem qualquer apoio, tinha recuperado quase completamente a força nas pernas e até mesmo havia voltado a dirigir um carro adaptado. Naquela manhã especial, ele estava no quarto se arrumando com a ajuda de seu padrinho, um primo próximo, praticando mentalmente os passos que daria até o altar. Você tem certeza de que não quer levar uma bengala como precaução? O padrinho perguntou com preocupação amigável. Ricardo, ninguém ia achar ruim se você quisesse ter uma segurança extra. Mas Ricardo balançou a cabeça com determinação inabalável. Eu prometi para Clara que ia caminhar até ela com minhas próprias pernas,
E é exatamente isso que vou fazer. Clara estava no quarto que havia sido seu quando criança, onde sua mãe, Dona Carmen, costumava pentear seus cabelos todas as manhãs antes da escola. 3 amigas da faculdade a ajudavam a se vestir, e ela não conseguia parar de sorrir enquanto olhava para si mesma no espelho. O vestido era simples, mas elegante, em seda branca com bordados delicados que ela própria havia escolhido, e o véu havia pertencido à avó de Ricardo, uma tradição familiar que ela sentia honrada em continuar. Clara, você está absolutamente linda, disse sua melhor amiga, enquanto ajustava os últimos detalhes do penteado. E posso dizer que nunca vi uma noiva tão radiante. Você está literalmente brilhando de felicidade. Clara segurou o buquê de rosas brancas e respirou fundo, lembrando-se de todos os obstáculos que ela e Ricardo haviam superado para chegar até este momento. O jardim da mansão havia sido transformado em um cenário de conto de fadas. Mais de 200 convidados estavam sentados em cadeiras brancas decoradas com fitas e flores, e um altar improvisado havia sido montado sob a árvore onde Clara e Ricardo costumavam brincar quando crianças. A mesma árvore onde ele havia feito o pedido de casamento 6 meses antes. O padre da igreja local, que havia conhecido Ricardo desde que ele era bebê, aguardava no altar com um sorriso emocionado. A orquestra contratada para a ocasião começou a tocar a marcha nupcial, e todos os convidados se levantaram em expectativa. Eduardo estava presente, sentado na primeira fileira ao lado dos outros familiares, mas seu rosto mostrava uma expressão tensa e resignada. Quando Ricardo apareceu na entrada do corredor improvisado entre as cadeiras, um murmúrio de admiração e emoção se espalhou entre os convidados. Muitos deles tinham conhecido Ricardo antes do acidente e o haviam visto durante os anos difíceis na cadeira de rodas. Vê-lo agora caminhando ereto, com postura confiante e um sorriso radiante, era um milagre que ninguém jamais esqueceria. Ele caminhou lentamente, mas com firmeza até o altar, cada passo uma vitória sobre tudo que os médicos haviam dito ser impossível. Quando chegou ao altar e se posicionou ao lado do padre, ele olhou para a entrada do jardim onde Clara apareceria a qualquer momento e sentiu lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. Quando Clara finalmente apareceu no início do corredor, acompanhada por seu padrinho, um tio distante que havia criado laços com ela depois da morte de Dona Carmen, Ricardo sentiu como se o coração fosse explodir de alegria. Ela caminhava devagar, saboreando cada momento, olhando diretamente para ele com um sorriso que iluminava todo o jardim. Metade do caminho até o altar, Ricardo não conseguiu mais conter sua emoção e começou a caminhar em direção a ela, encontrando sua noiva no meio do corredor. Os convidados riram e aplaudiram quando eles se encontraram, e Ricardo ofereceu o braço para Clara, completando juntos a caminhada até o altar. Você conseguiu, ela sussurrou para ele enquanto caminhavam. Você realmente conseguiu. E ele respondeu, nós conseguimos, meu amor. Nós conseguimos juntos. A cerimônia foi emocionante do início ao fim. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Ricardo falou primeiro, segurando as mãos de Clara e olhando profundamente em seus olhos. Clara, você não apenas me devolveu o movimento das minhas pernas, você me devolveu a vontade de viver. Você me ensinou que o amor verdadeiro pode mover montanhas, que a determinação pode realizar milagres e que 2 pessoas juntas são capazes de superar qualquer obstáculo. Eu prometo te amar com a mesma intensidade que você me amou quando eu achava que não merecia ser amado. Prometo ser seu companheiro em todos os sonhos que ainda vamos realizar e prometo nunca mais esquecer o poder transformador do amor que você me trouxe. Quase não havia olho seco entre os convidados quando ele terminou. Clara, por sua vez, falou com a voz embargada, mas firme. Ricardo, você foi meu primeiro amor, meu único amor, e agora é meu amor para toda a vida. Quando eu era uma menina assustada que chegou nesta casa, você me ensinou o que era bondade. Quando eu me tornei mulher, você me ensinou o que era paixão. E quando você mais precisou, eu descobri que o amor pode ser a medicina mais poderosa do mundo. Eu prometo continuar acreditando em milagres. Prometo continuar lutando pelos nossos sonhos. E prometo que nossa história vai inspirar outras pessoas a nunca desistirem do amor verdadeiro. Quando o padre pronunciou a frase final e Ricardo beijou Clara como marido e mulher, os aplausos e gritos de alegria ecoaram por todo o jardim.
A festa de casamento durou até altas horas da madrugada. Clara e Ricardo dançaram várias músicas, incluindo a valsa que ele havia prometido dançar com ela no dia em que fez o pedido de casamento. Ver Ricardo rodopiando Clara pela pista de dança, ambos rindo como adolescentes apaixonados, foi um momento que tocou o coração de todos os presentes. Durante os discursos, vários amigos e familiares falaram sobre a jornada inspiradora que o casal havia percorrido, sobre como o amor deles havia provado que nenhum obstáculo é grande demais quando duas pessoas se dedicam completamente uma à outra. Eduardo fez um breve discurso onde, surpreendentemente, pediu desculpas publicamente por ter duvidado do amor entre Clara e Ricardo. Eu confesso que no início não acreditei que vocês dariam certo, ele disse, claramente emocionado apesar de seus esforços para parecer controlado. Achei que era apenas fantasia, que vocês estavam se iludindo, mas vocês me provaram que eu estava errado, e hoje eu peço desculpas por ter tentado separar vocês. Clara, você salvou meu irmão, e por isso nossa família inteira será eternamente grata. Embora Clara soubesse que Eduardo ainda guardava ressentimentos, ela apreciou o gesto público de reconhecimento. 2 anos depois, Clara e Ricardo estavam sentados no jardim de sua nova casa, observando seus filhos gêmeos, um menino e uma menina de 6 meses, brincando em seus berços portáteis. Ricardo havia se recuperado completamente e agora dirigia o centro de reabilitação que eles haviam fundado juntos, ajudando dezenas de pacientes com lesões similares à sua. Clara havia se tornado uma fisioterapeuta renomada, especializada em casos neurológicos complexos, e havia escrito um livro sobre técnicas de recuperação que se tornou referência internacional. Você se lembra de como tudo começou? Ricardo perguntou, passando o braço em volta dos ombros de Clara. Com você caindo no meu colo por acidente? Clara riu e se aconchegou contra ele, observando as crianças que haviam herdado os olhos expressivos do pai e os cabelos cacheados dela. Eu acho que não foi acidente, ela respondeu pensativa. Acho que foi o destino nos dando um empurrãozinho para que finalmente tivéssemos coragem de admitir o que sentíamos. Ricardo beijou o topo da cabeça dela e concordou. O destino, o amor, a determinação, talvez tenha sido tudo isso junto, mas o importante é que chegamos aqui, juntos, inteiros e felizes. Eles ficaram ali sentados em silêncio confortável, grato por tudo que haviam conquistado e ansiosos por todos os anos de felicidade que ainda tinham pela frente, sabendo que haviam provado que o amor verdadeiro realmente pode mover montanhas e realizar milagres. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro e da determinação. A jornada de Clara e Ricardo nos mostra que às vezes os maiores obstáculos da vida podem se transformar nas maiores oportunidades de crescimento e superação. Clara poderia ter desistido quando todos duvidaram dela, quando os médicos disseram que era impossível, quando Eduardo tentou intimidá-la com ameaças legais. Mas ela escolheu acreditar no amor que sentia e na recuperação que via acontecendo diante de seus olhos. Ricardo também poderia ter se rendido ao desespero, aceitar as limitações que lhe foram impostas e viver uma vida de conformidade. Mas o amor de Clara despertou nele uma força que ele nem sabia que possuía, uma vontade de lutar que havia adormecido durante anos de resignação. Juntos, eles provaram que quando duas pessoas se dedicam completamente uma à outra, quando colocam amor, fé e trabalho duro na mesma direção, milagres realmente podem acontecer. A história de Clara e Ricardo também nos lembra que nem sempre as pessoas que deveriam nos apoiar serão as primeiras a acreditar em nós. Às vezes, enfrentaremos resistência até mesmo de quem deveria estar do nosso lado, como Eduardo, que deixou a ganância e o medo cegar em seu coração. Mas isso não deve nos impedir de lutar pelos nossos sonhos e pelo que sabemos ser verdadeiro. Se você está enfrentando desafios que parecem impossíveis de superar, se alguém que você ama está passando por dificuldades, lembre-se da história de Clara e Ricardo. Lembre-se de que o amor verdadeiro, combinado com determinação e fé, pode mover montanhas. Não desista dos seus sonhos. Não deixe que outros digam o que é possível ou impossível na sua vida. Acredite em milagres, porque eles acontecem todos os dias para quem tem coragem de lutar por eles. E você, que acompanhou essa história até o final,
muito obrigado por fazer parte da nossa família aqui no canal. Se essa história tocou seu coração, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não fez isso e compartilha com alguém que você ama. Conta aí nos comentários. Qual foi o momento da história que mais te emocionou? E não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. Que Deus abençoe sua vida, que o amor verdadeiro encontre seu caminho até você e que você sempre tenha coragem para acreditar em milagres. Até a próxima história.